Atos dos Apóstolos, páginas 33 a 38. Leia a Bíblia. Comece pelas playlists acima. Os ourives de Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu, no espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de ir até lá, eu devo ver também Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Um ourives chamado Demétrio fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando considerável lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com outros que trabalhavam no ramo, e lhes disse: amigos, sabeis que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. Ora, como podeis ver e como ouvis dizer, esse tal de Paulo, com a sua propaganda, desencaminha muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre o risco de cair em descrédito, mas também o templo da grande deusa Diana acabará sendo desacreditado, e assim ficará despojada de majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: grande é a Diana dos Efésios. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Paulo queria ir até a assembleia, mas os discípulos não o deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário, e a confusão era geral na assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. Ora, algumas pessoas da multidão convenceram um homem chamado Alexandre a falar, os judeus o empurravam para a frente. Com um sinal da mão, pediu silêncio, para dar explicações à assembleia. Mas, quando perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz, por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Por fim, o secretário conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, qual é a pessoa que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua, que Júpiter mandou do céu? Isso ninguém pode negar. Portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado. Estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Os procônsules estão à disposição. Que as partes apresentem suas acusações recíprocas. E se houver qualquer outra questão, será resolvida em assembleia legal. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta aglomeração. Com estas palavras, ele dissolveu a assembleia na Macedônia e na Grécia. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de animá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para animá-los. E assim chegou à Grécia. Depois que permaneceu lá 3 meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele, por isso, decidiu voltar através da Macedônia. Seus companheiros eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e II, ambos de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos, logo após os dias dos pães sem fermento, e os alcançamos 5 dias depois em Troade. Ali permanecemos 7 dias. Despedida em Troade. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico,
sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do terceiro andar para baixo. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: Não vos preocupeis, ele está vivo. Depois subiu novamente, partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada, e assim despediu-se. Quanto ao jovem, levaram-no vivo e sentiram-se muito reconfortados. De Troade a Mileto. Nós, entretanto, viajamos à frente, embarcando num navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim Paulo havia determinado, sendo que ele nos alcançaria por terra. Quando nos alcançou, em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos e, depois de outro dia, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de não perder tempo na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível para o dia de Pentecostes. Discurso de despedida em Mileto. De Mileto, Paulo mandou recado a Éfeso para convocar os presbíteros daquela igreja. Quando eles chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provações que sofri, por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar, publicamente e de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar a boa nova da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós, eu não sou responsável se alguém se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, como pastores da Igreja de Deus que ele adquiriu com o seu sangue. Eu sei que, depois de minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos, lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam seu rosto. E foram com ele até o navio. A volta a Jerusalém. Quando chegou o momento de partirmos, como que arrancados dos braços deles, navegamos diretamente para a ilha de Icós. No dia seguinte, chegamos a Rodes, e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito,
os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças, até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para orar. Depois da despedida, embarcamos, e eles voltaram para casa. Continuando a nossa viagem por mar, de Tiro chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos em sua casa. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. E, enquanto passávamos alguns dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: Isto é o que diz o Espírito Santo, o homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus, em Jerusalém, e será entregue às mãos dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: O que estás fazendo, chorando e afligindo meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo. Então desistimos, dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e começamos a subir a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram, para hospedar-nos na casa do chamado Menasson, que era antigo discípulo, natural de Chipre. Reencontro de Paulo e Tiago. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, ela expôs minuciosamente o que Deus fizera aos pagãos por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificavam a Deus. Mas, a seguir, disseram a Paulo: Como podes ver, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Eles ouviram dizer a teu respeito que ensinas a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos a abandonarem Moisés, e que lhes dizes para não circuncidarem seus filhos, nem continuarem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que tu estás aqui. Portanto, faze o que vamos dizer-te. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles. Paga as suas despesas para que possam mandar cortar os cabelos. Assim, todos saberão que os boatos a teu respeito não têm fundamento e que tu também és fiel na observância da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões: abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue, de carnes sufocadas e de uniões ilícitas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício de cada um deles, logo após os dias da purificação. Tumulto no templo e prisão de Paulo. Quando os 7 dias estavam chegando ao fim, os judeus da Ásia perceberam que Paulo estava no templo. Amotinaram toda a multidão e o agarraram. Gritavam: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando, a todos e por toda a parte, contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo, na cidade, e julgavam que este o tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada. O povo se ajuntou. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo, quando chegou ao comandante da coorte esta notícia: Jerusalém inteira está amotinada. O comandante destacou imediatamente soldados e oficiais, e investiu contra os manifestantes. Estes, vendo o comandante e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então o comandante aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes, depois perguntou quem ele era e o que havia feito.
Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros, outra. Não podendo, por causa do tumulto, obter informação segura, o comandante ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, teve de ser carregado pelos soldados, por causa da violência da multidão. Pois o povo o seguia em massa, gritando, fora com ele.